porque ele é ex-jogador do Santos. Tá bom, mas conseguiu e fez lá. Conseguiu, mas... Um baita golaço. Esse ano mudou a estratégia, mudou a política. Como o professor falou, são 64 milhões de reais investidos em 5 reforços. Nunca na história... O Cueva que eu questiono o valor... Mas o Aguilar, um zagueiro de 15 anos também... Uma coisa que eu tô achando interessante é porque no primeiro momento, quando a gente começou a ver o Santos jogando bem, né, envolvente, sedutor, no comando do jogo, que você está rindo aí? Você quer falar o que você está rindo? Depois eu complemento. Eu vou falar já. Talvez, que aí eu vou me sentir igual o moço lá do Vila Nova falando e os caras lá em cima dele, né? Eu só queria falar humildemente, né? Que no primeiro momento que o Santos começou a seduzir, né, com o Jorge Sampaoli e tudo mais, a primeira impressão, ok, time legal, a marca do Sampaoli, talvez assim para o Campeonato Paulista realmente se torna um natural candidato por esse impacto imediato. Mas para a temporada, a gente ainda não via o Santos com movimentos quanto a maior profundidade de elenco, maior variação. E agora com essas ações, que parecem que não estão ainda no seu final, o Santos talvez está se viabilizando também para ter um elenco um pouco mais amplo e se realmente se credenciar a algo maior na temporada. Não só o impacto inicial do Sampaoli, que resulta em ser candidato imediato, não só no Paulista, mas nos torneios mata-mata. Mas também se colocar como time com elenco maior para encarar o que é o principal campeonato do país. Mas que é o campeonato brasileiro. Ontem. Não digo para título, mas para se colocar no topo. E para se colocar no topo no brasileiro tem que ter elenco, tem que ter opção, revezamento. Isso aí que eu acho que é interessante, o Santos está começando a caminhar nesse sentido. Era isso. Não sei que você estava... Excelente comentário. É uma risada... Não, no comentário não é não. Excelente comentário. É um palpite, é uma opinião, é uma observação distraída. Palpite embasado. Comentário não é não. Não vem comentário que eu não sou comentarista não. O que você estava rindo aí? Depois eu falo. Tentar colocar no linha. Hoje você está aí. Tô no linha. Pode falar isso. Falar de Santos. Pode falar que o Santos talvez esteja agora ampliando o seu alcance. Por isso que eu falei ontem. Pelo que está jogando e pelas contratações importantes que fez... pelo gasto que está tendo com o Sampaoli e com os reforços, não dá mais para tratar o Santos como, não vou cobrar nada do Santos. Agora, eu sigo sendo contrário à questão Pato no Santos. Eu acho que o Pato é meio salto alto demais. Tem uma com o Pato que eu já percebi que você tem. Tecnicamente excelente, mas tem sim. Eu gosto pela do personalidade. Pato. Eu gosto do Pato também. O Pato é salto alto na comparação com a essência de jogo do Santos Sampaoli, em que pese a contratação recente do Cueva. Chega para quebrar o encanto. Só tem um ponto aí que eu acho que a própria direção do Santos é aquela coisa, o Sampaoli chegou cobrando e tal, esse cara falou, putz... E agora? E agora, né? Mas eles começam a ver o trabalho dele, as ideias, falando, pô, imagina se a gente dá um pouquinho mais para ele. Acho que o próprio clube também olha o trabalho rapidamente se concretizando, a ideia se concretizando em campo, falando, pô, tá possível. É possível. Se a gente der um pouquinho mais outra aqui... perspectiva, né, Léo? Não é o sentido de, pô, esse cara chega aqui pedindo Deus e o mundo, será que eu contrato 10 jogadores pro cara, amanhã o cara vai embora. É bom que ele já deu uma quietada naquela questão de Vanderlei, né? Deixa o Vanderlei lá titular. Mas o que pediu o Jorge, o Sampaoli ganhou o Jorge, né? Ele ganha o Jorge, porque... Poxa, é um reforço que, de cara, se você não imaginaria o Santos ganhar essa competição. Agora, vai ser uma pressão em cima da direção do Flamengo por parte da torcida, não vai, Nicola? Vai. Mas aí que tá. Só para finalizar sobre o Jorge no Santos. É um reforço brasileiro. É importante no Santos que já tem o limite de estrangeiros estourado. Isso é a América do Sul inteira. Lá. Sobre o Jorge no Flamengo. Então, porque o torcedor rubro-negro, a hora que vê, se isso acontecer, o Jorge com a camisa do Santos, vai ser uma cornetada, não vai, Nicola? Quando em janeiro estourou a notícia de que o Jorge estava voltando para o Flamengo, eu liguei para uma fonte minha na Gávea. E aí, como é que é essa história? Olha, primeiro que o negócio já não tem como ser feito, porque o Mônaco só quer até a metade do ano e para a gente não tem a menor condição. Segundo ponto, dentro da atual diretoria, entende-se que o Jorge não tem aquilo que a gente busca nos reforços. Eu falei, o quê? Espírito vencedor, um cara que vai se matar nos treinos. Eu falei, pô, mas eu nunca senti nada disso. Então, no dia a dia, quando ele sobe pro profissional do Flamengo, ele sobe como titular absoluto, um cara de personalidade. Mas gente que já trabalhou com ele, está no clube hoje, entende que é um cara que tende a se acomodar. E a gente quer gente que chegue para disputar a posição, que se imponha. Então, esse é um argumento usado pelo Flamengo bem antes de o Santos contratar o Jorge. Ou bem antes de o Santos entrar na disputa.
diante da diretoria do Flamengo, entende que o Jorge não tem o espírito que os reforços que o clube está trazendo. Aí, por exemplo, eu entendo que, por exemplo, eu olho para o time do Flamengo e acho que tem laterais que têm esse espírito. O Pará é brigador. O René é brigador. Mas não é o suficiente. Adianta? Eu prefiro o teu Jorge. Que é hoje, claro. Agora, por que o Santos consegue empréstimo por uma temporada e para o Flamengo era só meia Então, eu acho que tem uma mudança grande em relação ao mercado, professor. Na época que o Flamengo tentava, a janela na Europa estava aberta. Então, era até natural que o Mônaco até naquele momento não quisesse fazer um negócio de uma temporada inteira. Talvez tivesse a perspectiva de que o Jorge pudesse, dentro da própria janela, se mudar. Hoje não. A gente está no dia 20 de fevereiro, a janela está fechada desde 31 de janeiro. É possível que nenhum outro clube, exceto os brasileiros, tenha procurado o Jorge. E aí o Mônaco meio que se convenceu de que talvez fosse melhor. E é interessante essa volta dele, até em termos de seleção brasileira, né? O Tite pode voltar a ver o Jorge, a valorização. Vai, Jorge, pergunta lá. Tá em cima lá, né? Todo mundo concorda que o Jorge é melhor que o René? Se eu tivesse os dois para escolher... Agora, a gente tem a imagem do Jorge de antes de sair, né? Uhum. Mas... E eu tenho a imagem de agora do René. Tudo bem, eu teria mais confiança no Jorge, sim. Sim. Mas também o René é muito mais jogador de evolução na temporada passada do que os laterais direito do Flamengo. Essa é a principal questão do Flamengo é a direita. Mas é claro, na comparação, ok. Mas acho que a questão Pará e Rodinei, para mim, é muito mais importante que a direita já está resolvida. De ocupar com o Rafinha. Está garantido o Rafinha? De acordo com essa minha fonte, em maio o Rafinha chega e já está fechado. Interessante que, pensando nesse assunto de seleção, né? Não sei quais são as ideias do Tite, mas o Marcelo vive um momento muito ruim. É verdade. Ruim de virar reserva. O Felipe Luiz também já caminha para um estágio mais avançado da carreira. Então, a gente pode viver um ciclo de sucessão aí na posição. Mas o Jorge está atrás de muita gente. Eu também acho. Está atrás de quem? Alexandre, Alex Telles, o Wendel. Muito bem no Porto. Tem muitos brasileiros. O Jorge não emplaca no Porto também por causa do Alex Telles. Mas o Alex Telles ele tinha ido para o Galatasaray, não foi? Para a Inter também, não se firmou lá no momento ruim da Inter, mas está jogando muito bem em Portugal. Mas no caso do Marcelo, não seria a primeira vez, se isso acontecer, de um jogador em decadência no clube, mas ainda com status mantido na seleção, né? Mas aí seria muito mais pela história na seleção. O próprio Daniel Alves. Tá se discutindo, inclusive, se não é o momento do Real Madrid ou transformá-lo num meia, ou mesmo dele não continuar, né? Então... Não tem nada a ver com o assunto Jorge em particular, mas como vocês mencionaram... Não, acho que tem sim, lateral esquerdo, tem seleção. Mesma posição. Por exemplo, não vai chamar... Terra chamando, não. Ele mas ele é um candidato à seleção? Não. Hoje eu acho que tem gente na frente dele. Mas assim, sem jogar, o cara não pode se lançar para a seleção. Mas voltar para o Brasil e atuar bem é o que ele precisa para voltar a ser candidato. Eu acho que o Jorge precisa se firmar em algum clube primeiro. Muito antes de pensar em seleção. Vai com calma, né? Muito. Mas ele tem potencial. Ele agora. Com calma. Mas o rubro-negro vai ficar cabreiro com a direção, não vai? Vai. Porque essa imagem, essa avaliação que o Nicola traz de bastidor, ela é importante, como o Flamengo enxerga o jogador. Mas o torcedor não enxerga assim. Não, é como se o Arana acertasse com outro clube brasileiro. Isso. E não com o Corinthians, enfim, ou o caso Tardelli mesmo. Fica magoado, prof, você parar de seguir? Mas o Arana parar de seguir, mas eu não vou olhar... Mas o caso do Arana seria ainda pior, né? Porque aí você pensa, poxa, por que não aqui? O impacto do Arana no Corinthians é muito maior do que o Jorge. E o Arana é mais recente, e eu acho diferente do caso do Tardelli, porque no Tardelli o Atlético ainda tentou. Não houve condição financeira. Nesse caso do Jorge, é uma opção do Flamengo. O Flamengo, pelo que você falou, o Flamengo mesmo colocou empecilho nessa história. Sim. Não é só a história do O Jorge foi oferecido para o Flamengo. E a partir do momento em que ele foi oferecido só até a metade do ano, o Flamengo já falou, não vamos nem dar sequência na história. E o não dar sequência na história tem a ver com o fato de naquele momento ser até metade do ano, mas tem também a ver com o fato de a diretoria do Flamengo entender que o Jorge não tinha o perfil... Que bota uma pressão danada nos laterais que estão lá e na diretoria, caso não traga um lateral à altura, né? Se não quer o Jorge, precisa de alguém à altura do Jorge. Por exemplo, hoje não tem. O Jean está falando aqui que ele, por exemplo, preferia ter o Viseu hoje para compor o elenco do que os outros centroavantes do time, como, por exemplo, o Dourado. O Hulk faz uma boa pergunta aqui, ó. Esses caras não servem para o futebol europeu e pensam que vão voltar para o Brasil e jogar na seleção? Se eles não se firmam na Europa, por que eles teriam espaço na seleção? Não, desde que jogando bem aqui. Joguem bem, né? A gente está contando com isso. Sim. A volta do Jorge que a gente conheceu. Mas jogar bem aqui é suficiente para o cara que não deu certo na Europa mostrar que pode jogar na seleção? Dependendo da concorrência na posição, pode ser.
Porque assim, você tem vários casos como esse. Por exemplo, o Gabigol. Então, mas o Gabigol... Tem gente jogando no exterior ocupando a posição dele. Porque a gente fala a posição do Dudu o tempo inteiro. Que é mais do que o Dudu vem jogando aqui. Só que os grandes jogadores brasileiros no exterior estão na posição do Dudu. Então é uma outra leitura. O Jorge tem essa transição que a gente estava falando aqui. A transição na lateral esquerda vai chegar. Se não for agora, vai chegar daqui a pouco. Então aí é que eu enxergo uma brecha. Mas não é só chegar com um nome direto para a seleção. A gente conta que o cara mostre aqui o futebol que um dia mostrou aqui, pelo menos. Aí o cara ganha oportunidade. E só para arrematar sobre esse assunto Jorge no Santos, se eu fosse santista, eu estaria muito satisfeito ou muito animado com as expectativas e as perspectivas do time para a temporada. Por causa do Sampaoli, por causa do estilo de jogo do time, por causa dos reforços. Agora, se eu fosse conselheiro do Santos, eu estaria bem preocupado. Porque cada dia fica mais inviável que a conta feche, Bruno. E aí você pensa, você falou ontem que o déficit é de 4 milhões por mês. Era na temporada passada, desse ano certamente vai aumentar, Bruno. Mas nesse caso específico do Jorge, não, né? Não. Esse não mas embora sejam, sei lá, mais 300 mil reais por mês, no mínimo. Salário. Então assim, Bruno, a folha salarial do Santos, ela aumentou em 30% para essa temporada. Se o déficit era de 4 milhões, ele passou no mínimo para 5,5. E assim, vamos pensar, daqui a pouco o Santos vai e vende alguém. Tem alguém que o Santos possa vender, como, por exemplo, foi com o Rodrigo, como, por exemplo, foi com o Robinho, um cara muito... Tem um raio novo lá? Não. O dinheiro do Rodrigo já está todo destinado, né? Aliás, já foi aí. A gente vai seguir falando do Flamengo. Deixa eu mostrar algumas fotos